faremos aqui a correção, tá, da nossa atividade que tinha deixado aí para vocês e daremos continuidade nesse conteúdo, certo? E deixarei para vocês aí uma atividade a qual vocês estarão desenvolvendo e ela dará a vocês a primeira nota, tá, desse quarto bimestre. Então é uma atividade avaliativa, será desenvolvida no livro mesmo com relação a esse conteúdo relacionado à eletrostática, ok? Mas nós daremos continuidade aqui partindo, tá, da nossa correção de atividade. Nós temos aí na nossa primeira questão, tá, pessoal? Uma questão conceitual que está pedindo o que significa dizer que uma carga elétrica ela é quantizada. Então, o que é essa carga elétrica quantizada? É quando nós representamos um corpo eletrizado e ele mostra apenas os múltiplos, tá, dessa carga elementar, ok? Então, coloquem aí da seguinte forma: o corpo eletrizado, ou ao ser eletrizado, só aparecem os múltiplos da carga elementar. Essa é a resposta da nossa primeira questão. Na nossa questão 2, ele pede para determinar a carga elétrica de um condutor que está inicialmente neutro e perdeu 5 vezes 10 a terceira potência. Então nós temos aí, tá, simples cálculozinho que vocês vão ter que fazer. Nós temos uma formazinha, tá, que eu apresentei para vocês na questão, na explicação do conteúdo. Então nós temos aí que identificar essas constantes. A carga elementar, ela é padrão e observando que é relacionada a elétrons, ela sempre vai ser negativa, tá? E ela é uma constante, tá? Não se altera. Nós temos aqui que ele deu o valor inteiro de elétrons, então o valor inteiro de elétrons, nós temos aí na questão 2, que ele perdeu 5, 10 a 13ª, como detalhe, perdeu, se ele perdeu, ó, valor negativo, ok? Então nós vamos aí agora simplesmente substituir esses valores, tá? Vamos substituir esses valores aí na nossa fórmula, certinho? Vamos pegar esses valores e multiplicá-los. Então nós temos aí uma carga elétrica de N, que é de menos 5 vezes 10 menos 13, ou é 13 positivo, ok? Foi. Então nós temos aí agora vezes 1,6 negativo, 10 a 19 negativo, ok? A potência. Então nós vamos resolver essa continha aí. De que forma? Sinal de menos vezes sinal de menos, nós teremos aí o que? Resultado positivo. 5 vezes 6 é 30, vem o 3, tá? Vou resolver aqui mesmo para não precisar uma multiplicação, para não armar. 5 vezes 1 é 5, mais 3, 8. Primeiro resultado, ok? 8 elevado a 10. E aí nós teremos aqui, ó, 13, multiplicação de notação científica, repete a base, que é 10, está aqui, e soma os expoentes. Só que aí detalhe, vai ficar 13 mais 19 negativo. Mais vezes menos, permanece menos, ok? Certinho? Então nós teremos aí um resultado negativo e 10 não, desculpem aí, 13 menos 19 é 6, ok? 6. Então esse aqui é o nosso resultado para a nossa segunda questão, tá? Segunda questão, 8, 10 a sexta potência negativa. Vamos para a nossa terceira questão, ok? Terceira questão, nós temos aí o seguinte enunciado. Senti que muitos sentiram peso, tá? Um peso para resolver essa terceira questão, mas realmente tem um pouco de peso. Vocês podem pegar essa questão. Tem um pouco de peso porque os valores, tá? Os valores que ele deu não foram valores que poderia simplesmente aplicar, substituir na fórmula. Teria que fazer uma pequena modificação aí, tá? Então nós temos aí na terceira assim: determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro para que fique eletrizado com uma carga elétrica
igual a 1 negativo. Então já deu aí, ele já deu nessa terceira questão a nossa carga elétrica, tá? Ele já deu a carga elétrica. Nós temos a carga elementar, ok? Que é de elétrons, então é negativo, ok? E nós temos que descobrir aí a quantidade de elétrons dessa carga, para termos essa carga. O que vai acontecer nessa questão, tá? E o valor aqui é negativo, tá? Eu anotei positivo, mas é negativo. Então o que vai acontecer nessa questão? Eu tenho que encontrar uma notação científica para esse número que eu não altere esse resultado aqui, ok? Como é que eu vou conseguir isso? Qual o número que eu multiplico por esse aqui sem alterar? O elemento neutro. 1. Só que eu não posso colocar 1, porque eu preciso de uma notação científica. Mas qual potência representa 1? 10 elevado a 0, que representa 1, ok? Então, nós teremos aqui 10 elevado a 0, ok? Teremos ali 10 elevado a 0, que agora nós vamos poder fazer a nossa continha. Então, como é que eu faço essa continha? Só substituo esses valores agora na nossa formazinha, tá? Que eu dei aqui no início. Então, vamos lá. Eu tenho N, então N eu tenho Q, que é carga, 10 elevado a 0. Okay? Tenho N, que é o valor que eu quero descobrir, e tem a carga elementar de 1, 6, 10 a 19 negativo. Ok? E agora a gente faz a regrinha. Qual é a regrinha? De equação. Vou colocar o sinal de igualdade de preto, tá? Mas está bem visível. E nós vamos aplicar a regrinha da equação. Vamos deixar o N aqui isolado, passar quem está multiplicando o N, dividindo. Ok? Então nós vamos ficar com 1 negativo vezes 10 elevado a 0, dividido por 1,6, tá? 10 a 19ª potência negativa. Nós teremos aí, pessoal, uma simples divisão, tá? Uma divisão entre esses dois valores para encontrarmos aí o valor de N, ok? Se você colocar o N aqui primeiro, não muda nada. Lembrando que esse aqui que está multiplicando é quem passa a ser o divisor, passa para dividir 1,6, ok? Mas a ordem dos fatores aqui não vai alterar com relação a N que está no segundo ou no primeiro, desde que eu não altere a ordem aqui dessa operação, que é divisor e dividendo. Então nós teremos aí 1 inteiro dividido para 1,6, que vai dar 0,625, tá? Nós teremos aqui, tá? Então, que N será igual, tá? Deixa eu mudar aqui de caneta, de pincel. Nós teremos aí que N será igual a 0,625. Você pode armar a divisãozinha aí, tá? Transformar os números em valores inteiros, multiplicando por 10. Então eu teria 10, tá? Dividido por 16. Então, se você arrumar a divisão, vai ver que não dá, acrescenta 0,0 aqui, ok? O valor aproximado aqui daria 6, daria 96, sobraria 4, ok? Como já usei a vírgula, acrescento um zerinho aqui, daria 2, sobraria 8, tá? Como já usei a vírgula, 0, 80 para 16 agora seria 5, 5 vezes 6, 30, sobraria 3, 5 vezes 1, 5, 1, 3, 8, pronto. Aí chegamos aqui, tá? No nosso resultado, só a demonstração da divisão. E nós temos agora, para uma divisão de notações científicas, divide os dois, tá? Coeficientes. Depois nós temos a potência, repete a base e subtrai os expoentes. Então nós teremos aqui 0, menos, e o 19, ó, negativo, menos 19 negativo. Então o que vai acontecer? Menos vezes menos é mais, ok? Menos vezes menos é mais. 0 mais 19, eu vou apagar essa continha, eu vou deixar, vou repetir aqui embaixo. Então nós teremos aí o nosso resultado de 0,625
5 vezes 10. E o 19 agora, pessoal, ficou positivo. Por quê? Menos vezes menos é mais. 0 mais 19, 19, ok? Positivo agora. O que vai acontecer? Em uma potência eu não posso ter 0, tá? Eu tenho que ter um número maior que 0, tá? Não pode ser maior que 1, igual a 1 ou maior, não pode ser menor que 1, tá? Então essa vírgula ela vai andar uma casa para a direita. Quando dá com a casa decimal da esquerda para a direita. Então o que nós temos que fazer aqui? Subtrair, tá? Subtrai. Eu estou aumentando esse valor para 6, então eu tenho que diminuir uma. Porque eu andei uma casa decimal para a direita, eu subtraio uma casazinha do expoente. Então vai ficar 19 menos 1, 18. Ok? Então nós temos aí uma carga de elétrons, tá? De 6,25, 10 a 18ª potência. Ok? Isso na nossa questão 3. Ok? Questão 3. Na nossa quarta questão, nós temos aí. Quarta questão, que um corpo está eletrizado com uma quantidade de carga elétrica de 1 negativo vezes 10 a 10ª potência negativa. Aí o que é que ele pergunta no item A? O corpo apresenta excesso ou falta de elétrons? Bom, a carga está negativa. Se a carga está negativa, significa que ele tem muitos elétrons, porque os elétrons eles têm cargas negativas, ok? Então, se a carga apresentou aqui negativa, significa que ele apresenta, na verdade, um excesso de elétrons, ok? Nosso item A é somente esse conceito, então ele apresenta um excesso de elétrons, tá? Nosso item A. Vamos para o nosso item B, que agora ele pede um cálculozinho, tá? Semelhante aos nossos outros cálculos aqui. E nós vamos agora fazer essa operação, tá? Esse cálculo do item B. Então vamos ver o cálculo do item B, tá? Item B da quarta questão. E vamos ver como que fica essa questão. Questão 4, item B. Item A, excesso de elétrons. Item B, no item B nós temos aqui, tá? A fórmula e temos também os dados dessa questão. Ele deu aqui 10 a 10ª potência negativa, ele quer o valor de N e ele deu a carga elementar que nós já temos ela como padrão, tá? Carga elementar nós temos que é de elétrons, negativo, tá? Cargas de elétrons é negativo, então tá aqui. E vamos substituir isso nessa formulazinha, tá? Vamos substituir, pega aí a fórmula, eu vou circular aqui porque eu anotei um pouco acima dos valores que eu dei. Mas eu vou puxar para cá, vou substituir. Quem é que? 1 negativo vezes 10 a 10ª potência negativa. Então, 1 negativo vezes 10 a 10ª potência negativa igual ao valor de N vezes a carga elementar. Carga elementar 1,6 negativo, 10ª potência 10 vezes 19ª potência negativa, tá? Então nós temos aí que fazer o quê? A mesma regrinha que eu apliquei lá na terceira questão com vocês. Isola, tá? É a equação. Isola o N, deixa e traz aqui, ó. Eu vou inverter aqui a operação em vezes. Então eu trago ele negativo mesmo para cá. Então vai ficar assim. N, eu vou trazer esse para cá. Eu vou colocar N no primeiro termo, mas lembrando que não altero os sinais, eu não vou mudar com eles. Esse aqui já estava, então não vou mexer com ele também. Quem é que eu vou mexer? Esse. Tá? Vou mudar ele, vai mudar invertendo, vai dividir. Então, se ele vai dividir, ele vem aqui para baixo, ok? 1,6, 10 a 19ª potência negativa. Temos aí esse valor. Detalhe, preste bem atenção aí. Para dividir, tá? Para dividir, nós teremos aí o valor de 1,6 positivo por 1,6 negativo por 1,6 também negativo. Então o resultado vai dar o quê? Positivo, tá? Positivo. Então nós teremos que N, deixa eu ver se dá para vocês verem aqui ainda, dá sim, ok? Nós teremos aí que N
N será 1, tá? Então é neutro, então você pode simplesmente não colocar, se for o caso, mas eu vou colocar aqui depois a gente elimina, tá? 1, porque o resultado vai dar positivo, sinais iguais, divisão, sinal positivo. E 1.6 dividido para 1.6 é 1, ok? Vezes 10, sinal negativo, 10 negativo, divisão, a conta é de menos, só que o 19 também é negativo. Então nós teremos aí a seguinte conta dos expoentes. Vou anotar aqui em cima no cantinho. 10 negativo menos 19. Negativo também. Vou anotar aqui somente o resultado. Nós teremos aqui então 10 negativos, está aqui. Menos vezes menos vai dar mais. Então nós teremos essa conquinha aqui, ó. Repete o sinal do número maior, que é o maior, 19. Então vai ser positivo aqui o expoente. E a diferença entre 10 e 19, tá? É 9. Não necessariamente precisa desse valor aqui. Então, se você quiser representar n por 10 a nona potência, também está correto. É o mais correto. Okay? Então, esse é nosso item B, tá? Nosso item B da questão 4. Tá? Vamos para a nossa questão 5. Questão 5 diz o seguinte: um corpo possui 4 vezes 10 a 20ª potência, tá? De elétrons e 3,5 vezes 10 a 20ª potência de prótons. A carga elétrica, quanto à carga elétrica desse corpo, determine o sinal. A carga elétrica desse corpo ele vai ser positivo ou negativo? Okay? Com base em quê? Com base na quantidade de elétrons e de prótons. Quem é que tem mais aí? São elétrons ou são prótons? Vamos verificar aqui. Então, nós temos aí que ver a diferença de prótons e elétrons para podermos chegar à conclusão de qual sinal. Se você simplesmente verificar, olhar, né? Não precisa necessariamente um cálculo, eu vou fazer porque eu vou precisar do resultado depois, mas não é necessário nesse item A. Você só observar, você vai perceber que 4 vezes 10 à 20ª potência é maior que 3 vezes 0,5, não é isso? Mas mesmo assim eu vou fazer porque eu preciso desse resultado, ok? Mas não necessariamente nessa conta vai precisar. Menos 3,5 vezes 10, tá? Prontinho. Aí você vai questionar, e agora como é que eu faço isso? A operação, pessoal, só vai ocorrer entre o 3, o 4 e o 3,5. Potência de mesma base, repete. Então vai ficar 10 a 20ª, 4 menos 3,5, dá o quê? Dá meio, né? 0,5. Então esse é o nosso resultado. E os elétrons são mais. São mais. A carga de elétron é maior do que a carga de prótons. Se a carga de elétron é maior e os elétrons são negativos, então nós temos no item A que o sinal é negativo. Ou seja, ok? Isso no item A. Ok? Item A. Já no nosso item B, ele pede a intensidade dessa carga. Então nós vamos ter no item B, tá? Que calcular aí a intensidade da carga Q. Para identificar Q, nós teremos o valor de elétrons, tá? E a carga elementar. Carga elementar para elétrons, vocês já sabem que é negativa, 1,6, 10 a 19, negativo, elevado a 19 negativo. E o valor de N é o valor que eu tive que calcular aqui, tá? Para descobrir a diferença. A diferença de elétrons e prótons está aqui, 0,5 vezes 10 elevado à 20ª potência. E nós vamos agora simplesmente substituir na forma. A forma diz que é Q vezes igual a N. N é 0,5 vezes 10 elevado à 20ª potência, vezes E, que é justamente um negativo, vezes 10 elevado à 19ª potência negativa, ok? Então nós temos aí esse valor, certinho? Temos esse valor aí para o nosso item B, nosso item B da quinta questão, e nós vamos resolver através de uma multiplicação de 0,5, tá? Vezes esse valor, só que com um detalhe ainda para a gente atentar aí, tá? Para a gente ficar atento aí.
Nós temos aqui uma notação científica com um valor, tá? Com um valor menor que 1. Como é que eu vou fazer para transformar esse valor em uma notação científica correta, coerente, né? Com a questão de notação científica que tem que ser igual ou maior, tá? Nunca menor. Aqui está menor que 1. Então o que é que eu vou fazer? Andar com a vírgula uma casa decimal. Se eu estou andando com a vírgula para a direita, eu tenho que subtrair aqui uma unidade do expoente. Então eu vou ficar aqui com o valor realmente original para calcular 5 vezes 10, se é para subtrair, tá? Porque a vírgula vai vir para cá, eu vou subtrair 1, então vai ficar 19, ok? Vezes 1,6 negativo, 10 a 19 também negativo, ok? Então nós teremos aqui, na verdade, tá? Uma multiplicação de potência, notação científica. 5 vezes 1,6, 5 vezes 6 é 0, isso, que vai dar 30, e vem um 3, né? 5 vezes 1 é 5 mais 3, 8. A vírgula, uma casa decimal, foi, tá? 5 é positivo, mais esse negativo, menos, vezes, mais vezes menos, é menos, ok? Então aqui é resultado negativo. Potências, tá? Eu vou ter que repetir a base, foi, com um detalhe, vai ficar 19 positivo, mais 19 negativo, detalhe, você tem R$19 e gasta R$19, igual a zero, não é isso? Sinais opostos multiplicados permanece menos. Então nós teremos aí realmente igual a zero, ok? Operações de números inteiros. Lembrem aí, sexto, sétimo ano, ok? Então nós temos aí uma operação de números inteiros para resolver. O expoente aqui vai dar zero, então não necessariamente precisa, porque 10 elevado a zero é 1 e 1 vezes 8 é 8. Então o nosso resultado, tá pessoal? Fica simplesmente em Q, tá? Em Q igual a e negativo, tá? Negativo, a 8. Eu vou colocar o vírgula zero, mas não necessariamente também precisaria. Ok? Tá aí a nossa continha, tá? Nossa quinta questão. E eu já inicio aqui com vocês, tá pessoal? Cadê meu livro? No ano, não, oitavo. Já inicio aqui com vocês, tá? Processos, tá? Processos de eletrização, tá? Eu peço que vocês fiquem aí na página 76 ainda. Nós teremos aqui alguns detalhezinhos, tá? Mas passaremos a ver os processos na página 77, 78 e 79 e já iniciaremos uma atividade, como já comentei com vocês, que valerá a nossa primeira nota dessa quarta unidade, ok? Então vamos ver aí os processos de eletrização, tá? O que são esses processos? Processos são justamente etapas, meios, pelos quais ocorre uma troca de elétrons e prótons entre dois corpos, ok? Só relembrando aqui para vocês que os elétrons, tá? São átomos negativos, ok? Elétrons negativos, prótons, tá? Prótons, nós temos aí, são moléculas positiva, ok? E nós teremos aí também os nêutrons, tá? Nêutrons não tem carga nenhuma, tá? Equilibrado, as duas cargas, nem excesso de positivo, de elétron, nem, então nós temos os quais são os nêutrons, sem carga nenhuma, só ele lá assinado, ok? Temos aí esses detalhes, mas vamos ver aqui quanto aos processos de eletrização, tá? Nós temos aí que essas cargas elétricas, elas temos descritos aí de forma bem direta, assim, eu já só resumi aqui para vocês, quanto às cargas de elétron, de próton, que é positivo, elétron negativo, próton positivo, nêutron sem carga nenhuma, dizendo. Então, resumi aqui para vocês o que tem na página 76 e já vou dar pontapé na metade da página aí de eletrização por atrito, na página 77, tá?
resumindo o que tem lá. Diz que elétrons, uns átomos que têm cargas negativas, prótons, cargas positivas e nêutrons isentos de cargas. Tá? Isso nós temos aí de forma mais explicada e bem elaborada, bem contextualizada na página 76 e no início aí da página 77. Vocês façam uma leitura com calma que eu vou dar continuidade aqui em processo de eletrização por atrito. Tá? Nós temos aí na eletrização por atrito, o exemplo que está no livro de vocês, uma régua. Tá? Na régua está apresentando como se tivessem cargas de prótons, cargas positivas, e uma malha, uma franelazinha de lã com elétrons, né, cargas negativas. E o que foi feito? Um atrito entre esses dois, tá? E vai e volta, movimento, atritar, né, esfregar um no outro, como a gente costuma dizer. E esse movimento de esfregar um no outro, eles têm uma troca de elétrons, tá? Por que de elétrons? Porque os elétrons eles ficam mais distantes do núcleo, tá? Dos átomos, ficam nas camadas de valência, então eles se perdem com facilidade, se doam na verdade com facilidade, ou se doam ou se recebe com facilidade. Então nós vamos ver que nesse processo há uma troca de elétrons, tá? Nesse processo, como é que chama esse processo? Processo de eletrização por atrito, ok? Então nós temos aí uma troca de carga elétrica, onde um corpo vai receber, o outro vai doar, e esse processo nós chamamos de eletrização por atrito. Nós temos vários exemplos. Eu posso pegar um bastão de vidro, tá? E atritá-lo a uma fibra de lã, depois eu pegar um certo material, seja neutro, que tem uma carga oposta a esse que vou passar aqui, vamos supor que ganhou aqui carga de elétrons, ou seja, carga negativa, está todo negativamente eletrizado. Eu vou encostar em um material que seja positivamente elétrico, então ele vai atrair, tá? Porque as cargas opostas, eletricamente falando, elas vão se atrair, ok? Então eu vou, exemplo, pega aí um papelzinho, cortado bem pequenininho, que seja leve, porque não gera uma eletrização muito potente, né? Como um ímã, por exemplo, que puxa uma moeda, que é pesadinha. Então, o papel e eletriza um objeto, tenta eletrizar um objeto, um pente no cabelo, por exemplo. Você passa o pente várias vezes no cabelo, quando encosta no papel, ele puxa os papelzinhos, tá? Da mesma forma aqui, ó, eletrizei, aí tenta encostar nos papelzinhos, vai colar alguns pedacinhos de papel. Então, esse nós temos o processo de eletrização por atrito, tá? Tá o exemplo aí na página 77. Eletrização por contato, tá? Está na nossa página 77 e no início da 78. E nós temos inicialmente, tá? Um corpo neutro, tá? Os nêutrons. Eu coloquei nêutrons, tá? E aí nós teremos aí o processo de eletrização de um corpo que inicialmente era neutro, não tinha carga elétrica, e eu pego um corpo que tem excesso de carga negativa ou excesso de carga positiva, e quando eu coloco eles em contato, tá? Vou pegar aqui o pincel azul, que era um neutro, e eu trago aqui meu pincel preto, que eu atritei aqui com minha franelazinha, e eu terei um corpo eletrizado com um corpo neutro. Quando eu encosto, eles dois também vão trocar cargas elétricas, tá? Os elétrons que estão aqui em excesso podem migrar para esse corpo neutro, e eles vão estabilizar. Tá aí o exemplo, tá? De vocês aqui, ó, no livro. Vocês observam que tem um corpo neutro, um corpo eletrizado. Daqui a pouco vão estar os dois com cargas, tá? Os dois vão estar com cargas. No caso do livro aí, ele está mostrando um dos corpos com prótons, né? Cargas positivas, mas isso é relativo, tá? Pode ser um corpo também eletrizado com elétrons, né? Negativamente. E aí ele vai passar da mesma forma, ok? Então nós temos esse processo por contato. Postou dois corpos, um neutro positivo ou negativo, e eles vão trocar essas cargas elétricas, ok? Eu tenho também para vocês o processo, tá? De eletrização por indução, onde um corpo, tá? O indutor, ele faz uma reorganização estrutural, tá? Tá aqui no livro de vocês, uma reorganização estrutural nas cargas que estão dispostas em um corpo que é induzido.
tá? Aí no livro de vocês vão descrever 2 processos. Tem o processo de reorganização aí, tá? E se vocês observarem, vai adicionar-se nesses exemplos, nesses processos, a questão do fio terra, né? Fio terra a gente costuma ver em instalações elétricas residenciais, que eu acredito que nesse conteúdo talvez não entre ainda para vocês. A questão de elétrica, né? Tensão, potência, consumo de energia, relacionado já à questão de eletricidade mesmo, a eletricidade que a gente utiliza em casa, né? Acender uma luz, ligar uma TV, tudo isso está relacionado com esse nosso conteúdo de eletrostática. Aqui de forma bem princípio, né? De forma inicial. Mas no nono ano vocês verão mais aprofundado, questão de calcular o consumo de energia de uma lâmpada, de um liquidificador, de um aparelho elétrico que você utiliza em casa, ok? Enfim, o que eu tenho para vocês aqui é um princípio de indução, tá? Nós temos a Terra como justamente um corpo de carga elementar potencial, né, enorme. Então o que acontece? Sempre que se liga um objeto eletrizado na Terra, por ela ter uma massa consideravelmente enorme, então ela tende a retirar essas cargas de um corpo que está conectado a ela. Então vamos supor que eu tenho um pincel eletrizado e ele tem na sua camada de valência, nas camadas mais externas, elétrons soltinhos ali perdidos, e eu vou e ligo um fiozinho dele até o chão, conecto lá no chão, deixo triscar no chão, na terra. O que vai acontecer? Esses elétrons vão ser conduzidos até a terra, vão perder esses elétrons para a terra. Isso nós temos o famoso aterramento, né, o fio terra da história. Então essa função é tirar as cargas em excesso, tá? Em excesso, ou que está sobrando, ou que tem ali solto, tá? Aleatório, em um certo átomo, tá? Em um certo corpo. Então nós temos aí esse processo, tá? De eletrização por indução. Eu tenho um corpo que é positivamente, vamos dizer que esse corpo tem prótons, esse aqui tem prótons e elétrons. Eles estão organizados, tá? Como está aí em uma certa postura, mas se negativos desse lado, positivo desse. Se eu coloco, tá, os positivos para esse outro lado, eles vão se repelir. O que vai acontecer? Ele vai reorganizar os elétrons de forma que eles fiquem para o lado positivo. Então isso nós chamamos de indução, tá? Indução elétrica, onde um corpo exerce uma influência sobre o outro devido à carga que ele tem, tá? De ficar de certa forma um atrito entre um e outro. Então ele induz a uma reorganização estrutural dos prótons e elétrons de um outro corpo. Então nós temos esse processo de eletrização, tá? De indução, ou seja, ele induz, ele leva o outro a se reorganizar eletronicamente falando, a postura dos seus elétrons e seus prótons, ok? Nós temos aí na outra página também mais um exemplo, certinho? Vocês podem analisar esse outro processo, mas aí para nosso vídeo não ficar muito alongado e por ser muitas questões teóricas, eu deixo para vocês a leitura dessas páginas para vocês verem com calma, tá? Vejam o vídeo, observem algum detalhe que eu comentei com vocês, e eu deixo também já, tá, a atividade avaliativa, tá, que vale a primeira nota dessa nossa quarta unidade, as páginas do livro, página 79 e página 80, ok? Da questão 1 até a questão 5. Vocês respondam, fotografem e me enviem para que eu possa conferir, tá, o gabaritozinho e lançar a primeira nota da quarta unidade de vocês, ok? Então um abraço a todos, tá? Bons estudos, bom desempenho nessa atividade, que vale a nossa primeira nota, e até a nossa próxima aula.